Esse é um dos vídeos mais importantes que eu gravo essa semana. Então, dos vídeos que gravei nessa semana, esse é um dos mais importantes no sentido da urgência da informação, do conhecimento que eu vou te passar e do que você pode fazer com essa informação e o conhecimento. Esse aqui que é interessante, é o que você vai fazer a partir do que eu vou te falar. Bom, o governo brasileiro, que na verdade está mais para regime do que governo, está se alinhando com outros regimes, vou ser mais específico, com Rússia, China, Cuba, Venezuela, Irã e outros países. O grosso dos BRICS, né, que é África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China, para tentar se opor aos Estados Unidos, o que todo comunista gosta de verbalizar, o imperialismo norte-americano. Bom, a maior economia do mundo, a maior potência bélica, o país que ainda tem a hegemonia global, o país que lidera e encabeça a ordem internacional, ainda são os Estados Unidos. Pois bem, com esse discurso juvenil, socialista ou comunista, o Brasil aumenta o coro dos países que verbalizam essa história. Mas os países que dizem apoiar o Brasil tiram o corpo fora na hora de negociar. Por quê? A China está negociando com os Estados Unidos. Eu estou me referindo à questão do tarifaço e muitas outras questões. A Europa, do mesmo modo. A África do Sul, do mesmo modo. Ou seja, os BRICS. A Índia, do mesmo modo. Só o Brasil, que mergulha cada vez mais e mais na incompetência de seu ministro da Economia, na fraqueza de sua diplomacia internacional e com as retóricas comunistas do seu chefe, que no caso é o presidente do Brasil. Mas eu não quero falar sobre isso, embora isso seja extremamente sério e as sanções só estão vindo pelas beiradas e vão pegar as principais cabeças desse regime. O ministro do governo foi sancionado pela lei Magnitsky. O ministro que era responsável pelo programa Mais Médico, que era um programa que o presidente anterior e a ala da direita sempre denunciou que era um programa para financiar a ditadura cubana, o Mais Médicos. Ok. Pois agora, os Estados Unidos sancionaram o ministro do governo. Ok, que trabalhou com a Dilma, na época do governo Dilma, responsável pelo Mais Médicos. Para dar essa resposta ao governo norte-americano, o Brasil vai gastar aí cerca de 3 milhões por mês, 3 milhões de reais, para liderar uma comitiva, colocar uma comitiva de generais na China para ampliar o diálogo e as posições do Brasil com a China, se opondo ao governo norte-americano. Eu não quero falar de nada disso, eu estou só introduzindo, porque a parte mais importante vem agora. A cereja do bolo vem agora. Este governo é um bode expiatório do sistema global, eu estou falando do globalismo, para impor a vigilância e o controle absoluto à sua população. Se você me segue há mais de 2 anos, mais de 3 anos, confirma aqui embaixo se não falo há 3, 4 anos sobre a CBDC. Eu fui um dos primeiros a falar sobre a CBDC, CBDC, profecia e o sistema de controle mundial. Falei sobre essas 3 coisas convergindo. Elas vão convergir. As 3 coisas. CBDC, moeda digital do Banco Central, o sistema da besta, que é o sistema do anticristo, e o controle total nos moldes do comunismo de mercado, que é a ditadura chinesa. Falei isso para vocês. Ok. Pois agora é oficial. É oficial. O Brasil vai impor à sua população o Drex, a moeda digital do Banco Central, que é o controle absoluto sobre a sua população. Bom, talvez você me ouvindo, e eu não estou colocando musiquinha, não estou colocando foguinho, não estou colocando nada disso para não dar dramaticidade, mas estou sendo incisivo com o que estou falando, porque falei, avisei. E quanto mais nós falarmos, darmos notoriedade e cobrarmos, rejeitando o Drex, assim como o governador da Flórida criou uma lei proibindo todo e qualquer CBDC, assim como o Donald Trump, isso é maior do que ele, mas a priori ele disse que vai rejeitar todo e qualquer CBDC nos Estados Unidos, mas depois dele não tem jeito, isso é do sistema da besta. Mas
aqui no Brasil é diferente. Nós devemos fazer barulho, nós devemos fazer força contra isso. Eu vou mostrar para vocês algo aqui. Quero que você preste bem atenção nessa reportagem, as suas atividades aqui. Nessa reportagem da Jovem Pan. E aí não fiquem só com as minhas palavras. Apesar de que lá no Abaplay, escute isso, lá no Abaplay, que tem aplicativo de TV, iOS e Android, tem cursos, vídeos, aulas, documentários. Eu fiz 3 documentários e o último se chama Drex, o controle total. Ou a cartada final. Drex. Eu dei aula sobre globalismo, globalização, tem curso sobre o The Great Reset, tem série documental sobre a CBDC, sobre inteligência artificial. Vai lá no Abaplay. Agora, escute isso aqui, preste atenção, olha só. Não fique só nas minhas palavras, não. Só peço a você que compartilhe para o máximo de pessoas que você puder e pense no que você vai fazer. Quais são as ações, né, com os seus recursos, etc. Nós devemos, primeira coisa, pressionar os políticos, dizendo claramente, nós não queremos o Drex. Drex é o modelo chinês e nós não queremos. Vamos lá. Agora é oficial. Essa semana o Banco Central anunciou que o Drex começa em 2026. Você não sabe o que é o Drex? Bom, deixa eu te explicar. Primeiro, não é Pix. Depois, não é uma criptomoeda. Mas a única certeza é que vai mudar a sua forma de lidar com dinheiro e vai mudar a sua vida. Vamos explicar então o que é o Drex. O Drex é um CBDC, que é uma moeda digital do Banco Central. Isso quer dizer que o Banco Central sabe tudo e aonde está funcionando qualquer coisa. Qual é a grande diferença do Pix? Pix é uma forma de pagamento. Então eu paguei para você e essa transação foi só entre nós dois. Uma criptomoeda, ela trabalha com blockchain, que dá a você um anonimato, você distribui esse dinheiro na rede e depois paga uma outra pessoa. E você tem a garantia desse anonimato. Qual era a promessa do Drex em 2024/2025? Simples. Nós teremos segurança, privacidade e rastreabilidade. O que o Banco Central falou agora? Bom, nós teremos apenas rastreabilidade e controle. Exatamente isso. Para 2026, toda a compra e venda de automóveis, imóveis, crédito deve passar necessariamente pelo Drex em uma fase inicial, que não terá o blockchain, nem a privacidade, e nem a segurança. Olha que loucura. Pois bem, a partir de agora, nós teremos que conviver com 2 moedas. Um Drex vale R$1, mas cuidado, quando R$1 transformar em um Drex, ele não pode mais voltar a ser real. Entendeu? A lógica é que com Drex, o Pix, o Open Finance, o Brasil é o primeiro país do mundo democrático a ter tudo isso junto. A gente só perde para um país, China, mas ele não é democrático. E a pergunta é, você confia em um país que não é democrático? Essa talvez é a grande questão. Um dos engenheiros que estava no projeto abandonou disse, o Drex não é o dinheiro do futuro, mas sim a preservação do passado e do controle. Para terminar com uma reflexão, eu te pergunto, você trocaria R$100 por 100 Drex e nunca mais poder ter o papel na mão e esse controle está exatamente no governo? Vale pensar no seu futuro. Meus amigos, isso aqui é um jornalista da Jovem Pan trazendo algumas informações que falo para vocês com muito mais camadas de informação. Perdão, esqueci até agora de ligar essa luz, mudou tudo, né? O que vocês devem prestar atenção que está acontecendo no Brasil? Controle das redes sociais. Controle das redes sociais. O episódio do Felca, eu comentei sobre isso. Eu falei, olha, não quero tirar a seriedade e a importância da denúncia que esse rapaz está fazendo, embora eu não o conheça. Não assine embaixo de nada, qualquer outra coisa dele. Mas isso aqui, a denúncia é necessária. Mas esse grito da esquerda nos assusta, não é verdade? Nos assusta. Pois bem, não sei se ele foi um peão, mas eu sei que
Eles estão aproveitando o fato, a denúncia do Felca sobre tal da adultização para emplacar o controle das redes sociais. Então vejam, opositores políticos criminalizados, o controle dos meios de informação, o controle das redes sociais, o controle do dinheiro e o desarmamento de sua população. Isto é o comunismo. Será que agora, talvez você, que ainda estava meio cá, não, mas porque eu fiz faculdade graças ao papai, né? Graças ao rei da abóbora. Não, eu comprei minha casa, eu comprei meu carro. Será que agora vai cair a sua ficha de que não se trata da mesma política, da mesma visão do mesmo governo? Se trata de um regime e eles estão em busca de um modelo chinês no Brasil. E eu falo isso para vocês há quantos anos? O Brasil é o case do controle das redes sociais, da CBDC e do crédito social em uma democracia. Porque crédito social na China não vale como parâmetro. Então eles buscam isso em uma população em escala, né? De milhões como o Brasil. Em um regime democrático, o Brasil não é mais uma democracia. A sua liberdade de fé, liberdade de culto, a liberdade dos seus filhos, o seu futuro, o seu dinheiro, o seu patrimônio está passando e vocês não estão percebendo. O que temos que fazer então, pastor Rafael? Primeiro é o conhecimento. E com o conhecimento devemos ter sabedoria para aplicar o conhecimento. Conhecimento como? Pense em como você vai proteger o seu patrimônio. Pesquise sobre isso. Como você consegue blindar as suas finanças. Pressione políticos. Não é hora de omissão. Será que vocês conseguem perceber? Não é hora de omissão. Percebam a nuvem. É hora de batalha. Batalha no sentido espiritual bíblico, tá? Teológico. É hora de informação, é hora de cobrar, é hora de pressão. Essa é a hora, porque uma vez imposto, já é Elvis. Bom, se você quiser estudar mais, conhecer mais, eu aconselho que você faça isso. Vá lá no aba, o link está bem aqui embaixo. Um abraço, meus irmãos. Quem se enganou com esse regime, tadinho, só tenho pena. Mas infelizmente todo mundo paga o pato, essa é a realidade. Não tem como ele verbalizar esse discurso comunista anti-imperialismo norte-americano se aproximando da China, porque a China não está nem aí para o Brasil. A China quer se apoderar de commodities, de minério, já estão os commodities aí inclusas nisso, né? Se apoderar das produções agrícolas, da infraestrutura, tornar os países cada vez mais e mais reféns, porque a China é um monstro que precisa ser alimentado. Então promete mundos em fundos para o Brasil, como fez no primeiro governo do atual presidente. Prometeu muita coisa, inclusive um assento lá na ONU. Garantiu? Não. E agora? Prometeu a mesma coisa. Isso é conversa de tolo, de trouxa, né? Enquanto isso, a China está negociando com os Estados Unidos. Não existe economia chinesa sem Wall Street. Não existe economia chinesa sem Wall Street. Então todo esse discurso é comunismo bolivariano. Bom, vou parar por aqui, pessoal. Tchau, tchau.